Começando mais um Esclarecendo a Verdade. E esse é o nosso quarto vídeo da série Discipulado. E que bom ter vocês aqui com a gente. Desde já quero pedir perdão, porque esse vídeo era para ter sido feito na semana passada, só que o corre-corre do dia a dia não foi possível. E o tema de hoje é a nova vida em Cristo. Vamos abordar isso logo após a vinheta, tá bom? Então vamos rodar a vinheta, logo em seguida a gente vai falar sobre essa nova vida em Cristo. Ao receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos ali o Espírito Santo e Ele passa a ser o nosso ajudador e estamos prontos para viver uma nova vida. Não deixamos de ser quem somos, temos nome e uma história de vida. A diferença está em algo, a diferença está em que podemos iniciar ali uma mudança radical em nosso comportamento. A gente procura agora satisfazer a vontade de Deus. E a gente pode reiniciar uma nova história de vida, que será demarcada como antes e depois da minha conversão com o Senhor Jesus. E esta mudança, ela é operada não por vontade da carne, ela é operada pelo Espírito Santo. Nós a percebemos, mas não sabemos explicar. É um milagre de Deus. A mudança que se opera sem que façamos qualquer esforço para que venha a ocorrer. E há outras mudanças ali que o Espírito Santo nos toca para que a gente busque essa mudança. E ali nos permite interagir com Ele. Agora, nem sempre é fácil. Mas se realmente a gente deseja viver de maneira a agradar ao Senhor Jesus, a gente vai vencer isso, a gente vai superar cada obstáculo. Agora, existem duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. E natureza refere-se à inclinação de nosso coração, de nossa vontade. Refere-se ao que domina nossas decisões. Tem a ver com caráter, tem a ver com personalidade, tem a ver ali com temperamento. É o que dirige a forma como construímos nossa história diária. A Bíblia, a palavra de Deus, denomina essa natureza como velho homem. Efésios 4, 22 chega e declara: livre-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Veja que essa natureza, ela está dominada pelo pecado, escravizada pela natureza pecaminosa. Este ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem assim vive nessa velha natureza, a natureza pecaminosa, o velho homem. Efésios 4, os versículos de 17 a 19, ali ele vai mostrar ao apóstolo Paulo que nessa natureza ele anda de acordo com os próprios pensamentos, anda ali separados da vida de Deus, alheios a Deus por causa do desejo, da dureza ali do seu coração. Comete toda sorte de impureza. Isso aí é o perfil de quem vive sob o domínio do velho homem, domínio da carne, onde a sua natureza pecaminosa é o reflexo de seu distanciamento de Deus. É o reflexo que esse pecado faz, leva a pessoa para longe de Deus. Agora, há consequências para quem assim vive. E a primeira leva à morte. Romanos 8,6 vem e declara, chega e diz Paulo: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente vai resultar em morte. Ou seja, vai resultar em condenação eterna. E outra consequência é que produz essa natureza as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21, Paulo traz uma lista dessas obras da carne. Esses resultados terríveis: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdias,
ciúmes, aquela questão de acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças ali e outros pecados semelhantes. Quem assim vive nessa vida vai herdar o reino de Deus? Não. Infelizmente não herdará o reino de Deus. Essa natureza, ela escraviza o homem. Ela tira do homem as suas forças para vencer o pecado. Ela deixa o homem cego. Agora, há uma outra coisa. Há o outro lado que é a nova natureza. O novo homem, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E como o próprio Paulo também declara em Efésios 4, que ele chega e diz para que a gente venha se revestir da nova natureza, criado para viver verdadeiramente de forma justa e santa, como Deus quer. Essa pessoa que está na nova natureza, ela tem essa natureza regenerada. Ela nasceu de novo. Ela foi restaurada, foi renovada pela ação do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Essa pessoa está no domínio da graça e não do pecado. Quando a gente recebe ao Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos do jugo da carne. Morremos para o pecado e nascemos para Deus. Passamos a ser novas criaturas. Não estamos mais ali debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Por isso precisamos produzir o fruto do Espírito. Esta transformação, ela deve ser consciente e o fruto de nossa decisão de viver para a glória de Deus. Este processo de transformação é identificado lá em Efésios, capítulo 4, como uma troca de roupas. Tirar as roupas do velho homem e vestir-se com os trajes do novo homem em Cristo Jesus. Portanto, observe isso, veja que quem está na nova natureza, há transformação. Ela é produzida ali, fazendo comparações assim, de a gente observar com a velha natureza, a gente vê umas coisas bem interessantes. Na velha natureza, o homem é injusto, impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores. Veja que as pessoas estão propensas a cometer qualquer tipo de viver, qualquer forma desse jeito. Mas o triste de tudo é que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Agora veja na nova natureza, Paulo falando em 1 Coríntios 6,11, ele fala que nós somos lavados, fomos santificados, justificados. Portanto, é Deus quem produz essa transformação por causa do seu grande amor. Isso é feito mediante o poder de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar de toda a sujeira da maldade. Agora, essa nova natureza ocorre a partir do momento que a gente se rende a Cristo. Agora, na velha natureza, Paulo ele vai e diz algo que o homem mente, furta, fala palavras imorais, são blasfemos, enquanto que na nova natureza ele fala a verdade, trabalha honestamente, ele fala palavras de edificação e graça, palavras temperadas com sal, é compassivo, é perdoador, é benigno, é isso que ele é. Agora olha o comportamento também na velha natureza. Insensatos, desobedientes a Deus, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, odeiam uns aos outros. Já a pessoa que está na nova natureza, ele, lá em Tito 3, 4-7, Paulo fala assim, que pela bondade de Deus passamos a ser salvos, regenerados, justificados, declarados justos pela graça de Deus, herdeiros de Deus, recebemos a vida eterna.
Então veja aí essa questão da velha natureza e da nova natureza. O novo nascimento é o início da vida com Deus, é o início dessa nova natureza. A nova vida recebida de Deus precisa ser desenvolvida no decorrer da caminhada. Recebemos a salvação pela graça de Deus. A vida cristã também só pode ser vivida pela graça de Deus. Deus ele já providenciou tudo para que a gente possa ter vitórias. Agora a gente deve fazer o quê? Se apegar à palavra de Deus. Orar sempre. E pôr todas as coisas ali nas mãos de Deus. Confessar diariamente os nossos pecados ao Senhor. E confiar na ajuda do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. Aquele que já tem a Cristo. Aquele que já confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quem vive na velha natureza, infelizmente, não desfrutará do novo céu e da nova terra. Quem vive na velha natureza, a sua morada será no inferno. Agora, uma vez que a pessoa vai para Cristo, ali começa uma mudança, começa uma transformação. E agora, o pecado não tem mais domínio sobre ele. O pecado não tem mais poder para condená-lo. Cristo o comprou, Cristo o salvou. E por Cristo ter feito isso, essa pessoa agora, passa a ter acesso livre ao trono da graça, passa a ter acesso à presença de Deus. O Espírito Santo passa a fazer morada. Essa nova natureza começa a mostrar mudança de vida, transformação. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça de Deus, esse presente merecido, por nós depositarmos a nossa fé, a nossa esperança na pessoa de Cristo Jesus. E aí, quando somos salvos, a evidência de que alguém é salvo é que ele procura agora viver nessa nova natureza. Odiar o pecado. Ele passa a odiar tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele não se alegra mais com o pecado. Ele procura dizer não ao pecado. Ele procura dizer não àquilo que desagrada a Deus. Ele procura dizer não àquilo que o afasta de Deus. Ele passa a odiar a mentira. Ele passa a odiar a pornografia. Ele passa a odiar coisas indecentes, palavrões. Ele passa a ter um novo linguajar. Palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que mudam. Ele passa a ter a alegria nas coisas espirituais. Essa é a transformação de quem está na nova natureza, de quem se rende a Cristo Jesus, mas que não está. Não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer de estar na igreja, não tem prazer de fazer o bem, não tem alegria nas coisas espirituais. O seu prazer está em quê? Em pecar. Em fazer coisas que não agradam a Deus. Não querem abandonar isso, querem continuar vivendo dessa forma. Agora, você, eu, nós que estamos em Cristo, devemos priorizar as coisas do alto. Devemos buscar viver uma vida em santidade. Uma vida a qual Deus deve ser honrado, glorificado e exaltado. Quem era você antes de Cristo? Quem era? E agora quem é você depois de Cristo? Isso é transformação de vida. Isso é mudança de vida. Examine, pois, o homem a si mesmo. Você já fez uma autoanálise para ver se verdadeiramente você está nessa nova natureza, se verdadeiramente você é salvo, se verdadeiramente você foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro? É nisso. Portanto, o Senhor, Ele nos chamou para que a gente viva uma vida em santidade. Ele nos chamou para que a gente viva uma vida íntegra, uma vida a qual o nome de Deus deve ser honrado, glorificado e exaltado. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Veja que quem está na nova natureza, ele tem uma vida mudada, uma vida diferente. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Muito obrigado por ter nos acompanhado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá certo? Que Deus continue a cuidar de vocês. Compartilhe esse vídeo
com outras pessoas, para que assim mais pessoas venham conhecer essa verdade, mais pessoas venham aprender essa verdade e que mais pessoas venham crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e se assim o nosso bom Deus nos permitir, se a correria não tiver como tá, nossa, está muito corrido, mas graças a Deus por isso. Assim, se Deus permitir, semana que vem, a gente vai estar de volta com mais um vídeo da nossa série Discipulado. Tá bom? Esse foi Esclarecendo a Verdade de hoje. Deus te abençoe grandemente e abundantemente.